Bom dia, paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Eliana do Ministério Aliança Fiel. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã em 1 Samuel, capítulo 17, somente o versículo 15, que nos diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre nós termos responsabilidades com aquilo que nos foi confiado. O que Deus confiou a você? Qual é o seu chamado primário? Aqui nós vemos que Davi, ele era o menor entre os teus irmãos. Aqui Davi, ele já havia recebido uma unção de rei, mas ele recebe uma ordem de seu pai, Jessé, para levar mantimentos, alimentos aos seus irmãos, para ir até aonde estava acontecendo ali uma batalha, aonde os filisteus estavam pelejando contra os homens de Israel, lá no Vale do Carvalho. E Jessé lhe dá uma ordem a Davi: vai e leva mantimentos aos seus irmãos. E no versículo 15, a qual eu li, a palavra diz que Davi, ele levava mantimento, ele trazia notícias dos seus irmãos ao seu pai Jessé, mas ele retornava para cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Davi, ele já era um músico do palácio, ele já tinha sido convocado para tocar para Saul, para acalmar a Saul quando os espíritos malignos atormentavam Saul. Então Davi, ele já era músico do rei. Davi, ele já adentrava lugares novos. Davi, ele já adentrava o palácio. Davi, ele já tinha recebido a unção de rei, que ele iria reinar sobre Israel. Davi, ele já tinha um chamado de Deus. Mas o que eu quero dizer nesta manhã para você com este versículo 15? Não se esqueça da sua responsabilidade primária. Porque Davi, ele não se esqueceu qual era a sua responsabilidade primária: cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Deus, ele pode abrir muitas portas para você. Mas a partir do momento em que você continuar a fazer com propriedade, excelência, responsabilidade, o que ele já confiou a você, ainda que seja pequeno. Porque Davi, ele voltava para cuidar das ovelhas do seu pai, e quando ele ia levar mantimento aos seus irmãos, ele não deixava as ovelhas dispersas, ele não deixava o seu trabalho primário de qualquer jeito. Davi, ele levantou-se pela manhã, diz no versículo 20, bem cedo. Então ele se preparou. Ele tinha uma ordem do seu pai de levar mantimento aos seus irmãos, mas ele sabia da sua responsabilidade, cuidar das ovelhas do seu pai. Então Davi, ele levantou-se bem cedo pela manhã e deixou as ovelhas do seu pai aos cuidados de um guarda. Ele não deixou o trabalho primário dele de qualquer jeito. Ele não falou: não, agora eu tenho uma outra ordem, isso aqui vai ficar para depois. Não, nós temos que ter responsabilidades com aquilo que Deus confia a nós. Qual é o seu chamado primário? Será que você está negligenciando aquilo que o Senhor te confiou porque você acha que é pequeno, insignificante o trabalho que você faz? Porque pastorear ovelhas não era um trabalho, do mais alto e nobre. Não, pastor de ovelhas era um trabalho insignificante. Era um trabalho árduo, difícil. Mas Davi, ele fazia com amor aquilo que Deus confiou para ele.
Era as poucas ovelhas de seu pai, aonde Deus sondou o coração de Davi, foi lá no pasto. Deus encontrou um rei, Deus encontrou um líder, Deus encontrou um soldado de guerra lá no pasto. Deus sondou o coração de Davi quando ele pastoreava, quando ele cuidava, alimentava, protegia, cuidava daquilo que Deus confiou para ele, que eram as poucas ovelhas do seu pai. E Deus, vendo que Davi ele continuava a fazer com responsabilidade, com excelência, com propriedade aquilo que o Senhor havia confiado a ele. Por que Deus manda Samuel chamar Davi? Samuel, quando ele chega na casa de Jessé e ele vê todos os outros irmãos de Davi, e o Senhor falou, não é nenhum desses, porque eu conheço o coração deles. O coração daquele que eu quero que governe, reine sobre Israel, a qual eu quero levantar. O coração desse homem eu já sondei, eu já esquadrinhei, eu vi o oculto lá no pasto com as ovelhas. Aonde ninguém está vendo. É lá que Deus vê o seu coração. Nos lugares aonde ninguém te enxerga. É lá que Deus sonda o seu coração. Porque ninguém via o trabalho que Davi fazia. De preparar o alimento, de levar as ovelhas para um pasto tranquilo, para uma água fresca, para proteger dos animais. Davi matou o urso, matou o leão. Ninguém viu. Ninguém viu. Mas Deus vê todas as coisas. Então cuide de exercer as suas responsabilidades primárias. Faça com amor, com zelo. Ainda que aos olhos das pessoas seja insignificante. Porque para muitas pessoas pastorear as poucas ovelhas, o que era pastorear poucas ovelhas? Não era nada. Mas Davi ele fazia isso com tanto zelo, com tanto amor e com tanta responsabilidade, que quando ele foi solicitado pelo seu pai, quando ele foi solicitado por Saul, ele deixava as ovelhas aos cuidados de um guarda, de uma outra pessoa. Falou, cuida aí que daqui a pouco eu volto, porque eu preciso continuar a cuidar daquilo que Deus confiou para mim. E Deus ele é tão maravilhoso que ele vai nos preparando para viver as promessas dele. É lá onde ninguém está te vendo, é lá onde ninguém vê o seu trabalho, ninguém vê o que você faz. Por quê? Deus é que sonda o nosso coração. Sabe por que Deus ele abre portas para quando nós estamos fazendo as responsabilidades primárias que ele nos confiou com amor? Porque é nesse momento que Deus está sondando o nosso coração. Deus está vendo que se ele abrir uma outra porta, se você vai continuar com o mesmo zelo pela palavra do Senhor. Se você vai continuar com o mesmo amor. Se você vai continuar em busca da santidade. Se você vai continuar buscando a presença dele em oração, em jejum. Então Deus ele vai nos preparando lá no nosso chamado primário, que é servir. Deus sondou o coração de Davi e viu que ele era o servo. Por isso que ele diz, agora eu achei. Eu achei um homem segundo o meu coração. Eu achei um servo que mesmo sendo solicitado para pisar nos pisos nobres do palácio do rei Saul, ele não negligenciou o pasto, as ovelhas. Ele não negligenciou o seu chamado primário. Qual é o seu chamado primário? Será que você está negligenciando o seu chamado primário porque aos teus próprios olhos é insignificante? Quantas pessoas Deus não consegue moldar, trabalhar, porque a pessoa não consegue exercer o chamado primário? Quando vê uma outra porta grande aberta, ela fala, não, eu não quero mais fazer isso.
Eu não quero mais cuidar disso. O Senhor, arruma outra pessoa, porque agora eu estou olhando para o palácio. Agora eu estou olhando para lugares altos. Porque naquele tempo, irmão, ser músico do rei era uma posição nobre. Não era qualquer um que era chamado para ser músico no palácio. E Davi, ele foi solicitado. Mas isso não tirou de Davi as suas responsabilidades primárias, a sua humildade e o seu servir. Então Deus, ele vai sondando isso no nosso coração. Ele abriu as portas do palácio, mas Davi, ele não fechou as portas lá do pasto das ovelhas para sair correndo para o palácio. Davi, ele continuou a servir com excelência e responsabilidade. Então Deus, ele vai nos colocar em lugares, ele vai abrir portas quando ele sondar o nosso coração e ver que nós não estamos negligenciando as nossas responsabilidades primárias. Para que Deus te chamou? O porquê que Deus te chamou? E o que ele confiou nas suas mãos? Ele está sondando o seu coração. Ele está vendo o seu trabalho. Ele está vendo o seu servir. Ele está vendo a sua humildade. Ele está sondando os nossos corações. Então nós só podemos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida quando nós não negligenciarmos as coisas pequenas que Ele confia a nós. Então pense nisso. Não se esqueça da sua responsabilidade primária, porque Deus, ele vai abrir muitas portas, mas você só vai acessar esses lugares, essas portas, se você continuar a exercer com responsabilidade aquilo que é pequeno que Deus te confiou. Amém? Pense nessa palavra e medite. E saiba que Deus, ele sonda o nosso coração. Ele nos vê, ele nos encontra aonde ninguém mais vê. Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Se estamos fazendo por amor, se estamos fazendo com excelência e se estamos fazendo com responsabilidade. Porque o evangelho, irmãos, nós temos que propagar, fazer a obra com responsabilidade. Fazer por fazer, o Senhor, ele não aceita. Você pode até fazer por fazer, aí você vai se tornar um religioso. E Deus não quer religiosos, porque os fariseus, eles eram religiosos. Eles faziam, eles estavam no templo, eles estavam ali todos os dias, mas era simplesmente religiosidade. Eles não tinham responsabilidade com a palavra de Deus. Pense nisso e medite nessa palavra e aplique essa palavra ao seu coração. Olhe para dentro de você nesta manhã e veja, Senhor, será que eu estou cuidando daquilo que o Senhor confiou a mim? Será que eu não estou sendo negligente naquilo que o Senhor já entregou para mim? Faça essa pergunta para você mesmo e você vai saber se você está se esquecendo daquilo que Deus confiou para você ou se você está exercendo com excelência e responsabilidade o seu chamado primário. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham uma semana maravilhosa e abençoada em nome de Jesus.